Vamos lá, pessoal, vamos começar. Separar a musiquinha aqui. E aí, tudo bem? Como que vocês estão na noite de hoje? Acabei de lavar esse cabelo aqui. Tá todo solto. Gente, seguinte. Hoje a gente está fazendo mais uma live aqui do projeto da Coral Corte. É uma live que eu sempre convido os profissionais, meus alunos de formação, para quem está se especializando também. E cliente também, por que não? Se é um assunto que te interessa, ok? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é progressiva versus mechas. Obrigado. Progressiva versus mechas. Quais problemas que o profissional pode ter, ou então que o cliente, né, vai ter também, se for tentar realizar esses dois serviços no mesmo dia. E a pergunta é, será que dá para realizar os dois serviços mesmo se for outro dia? Então, já fica essa pergunta, a gente vai abordar bastante sobre isso. Muitas clientes reclamam que não conseguem chegar no tom de mechas que elas esperam. Geralmente é um tom mais frio, porque as clientes preferem um tom mais acinzentado, ou até um tom mais platinado, pérola, e tem alguns motivos pelo qual isso não vai acontecer, tá? E a gente precisa entender o porquê que isso não acontece. O microfone soltou aqui, peraí. O porquê que isso não acontece, e se não acontece, como que a gente pode corrigir esse problema aí no nosso dia a dia, ok? Bom, para quem não me conhece, para quem começou a me seguir há pouco tempo, meu nome é João Bonick, eu sou cabeleireiro e também sou formado em Química. Eu vou falar um pouquinho da minha história hoje, tá? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu trabalhava já, 15 para 16, eu trabalhava na indústria e aí eu resolvi fazer um curso de maquiador porque era uma área que eu gostava bastante. Fiz esse curso de maquiador, a minha irmã já era cabeleireira, minha irmã também é cabeleireira, muita coisa eu aprendi com ela, inclusive na minha história. E como ela fazia muita produção de penteado no início, que ela sempre gostou de penteado, eu comecei a ajudar ela aos finais de semana, eu trabalhava durante a semana, então eu ajudava ela aos finais de semana. E quando eu menos esperei, o secador já estava na minha mão e eu estava aprendendo a escovar cabelo. E eu odiava escovar cabelo. Eu jamais imaginei que eu seria cabeleireiro. O tempo foi passando, eu fui me especializando, ainda continuei trabalhando na indústria. E depois de um tempo, eu saí do meu trabalho, eu trabalhava na indústria gráfica. Na época eu estudava até produção gráfica, então edição, editorial e etc. E aí eu acabei saindo dessa área, peguei aquele dinheirinho que eu tinha e investi no meu primeiro salão. A história é engraçada porque logo no primeiro atendimento do salão, assim que eu abri as portas, eu fui escovar um cabelo e a tampa do secador atrás caiu e prendeu o cabelo da cliente. Sim, a primeira cliente que entrou no meu salão, eu consegui enroscar o cabelo dela no secador. Tive que cortar uma pequena mecha. Ainda bem que ela ficou comigo bastante tempo, meu salão era na região da Penha. E quando era criança, eu sempre fui muito curioso, né? E eu sempre gostei de entender como que as coisas funcionavam. Era tão curioso, para vocês terem noção, que eu desmontava brinquedo para ver como que as coisas funcionavam dentro dele. Passado esse tempo, eu fui querendo conhecer cada vez mais e mais de cabelo. Comecei a me apaixonar por cosmético, entrei na faculdade de Química, no Mackenzie, bacharel mesmo, fiz a minha graduação, continuei trabalhando, atendendo as minhas clientes. Durante esse percurso eu fiz várias especializações, então eu fiz especialização de cor, que era uma deficiência muito grande que eu tinha, que eu não acreditava que eu podia melhorar. Fiz especialização em mechas, fiz especialização em corte, tudo que concerne a área de transformação. E eu tenho uma coisa para falar para vocês que é o seguinte: cabeleireiro não é dom, cabeleireiro é técnica. Então, se você tem a técnica e você sabe aplicar essa técnica, você vai chegar em bons resultados. Se você não sabe a técnica, você não vai chegar em bons resultados. Não adianta
ter nenhum tipo de dom se você não tem a técnica. Então, hoje esse projeto nasce justamente para tentar transmitir um pouquinho disso que eu aprendi durante essa jornada na área de colorimetria, que é uma das grandes deficiências, e depois na área de corte, por isso que o nome do projeto é da Coral Corte. E a gente vai falar bastante sobre correção de cor, técnicas de mechas, tonalização, fundo de clareamento, como que você consegue chegar no cabelo ruivo logo da primeira vez, qual é a técnica correta que você tem para fazer um cabelo ruivo. Porém, hoje a gente vai falar sobre progressiva versus mechas. Se tem aí alguém me assistindo que tem essa deficiência em fazer nas suas clientes, ou até alguma cliente de algum profissional que pode estar acompanhando não consegue chegar no tom, a gente vai entender por quê. Quando eu me formei cabeleireiro, era o boom da progressiva. E essa progressiva, quando eu falo, era uma progressiva à base de formol. Então a gente tinha grandes marcas aí no mercado. Uma delas era a Zap, depois a Zap virou Portier. A minha irmã trabalhou num centro técnico, inclusive, que fazia esse tipo de alisamento. E para vocês terem noção, há, não sei, 10, 12 anos atrás, não, até mais já, uns 15 anos atrás, uma progressiva no salão, no centro técnico, girava em torno de 600, 700 reais. Isso é muito dinheiro comparado à moeda de 10, 15 anos atrás. E eram aqueles lisos perfeitos. E as clientes acreditavam que a progressiva, e os profissionais também acreditavam, por ele trazer um aspecto muito brilhoso, sedoso, redução de volume, ela era um tratamento. Porém, progressiva de nenhum tipo, seja ela de formaldeído, seja ela de glutaraldeído, é um tratamento. Tratamento é tratamento e alteração de forma de fibra é alteração de forma de fibra. E aí eu acabei entrando também surfando nessa onda do alisamento, porque era o que trazia dinheiro para o salão na época. Hoje ainda muitos salões faturam, tem uma porcentagem de faturamento em atendimento de alisamento, porém isso tem caído cada vez mais, né? Porque as pessoas estão voltando a assumir seu cabelo cacheado, a assumir seu cabelo crespo. Eu, por exemplo, há muitos anos não sei o que é um alisamento. E também a gente não tinha produtos específicos para poder trabalhar bem com o cabelo crespo, ou ondulado, ou cacheado, né? A gente não tinha, por exemplo, um co-wash, que é uma lavagem com um produto que tem um surfactante, porém ele lembra muito um condicionador, ele não faz espuma nenhuma e ele não vai agredir cabelos cacheados ou crespos. A gente não tinha um ativador de cachos como a gente conhece hoje e as coisas foram mudando, tá? E hoje eu acho que a gente chega muito mais na era de design para o cabeleireiro, que lá atrás, há 15 até 17 anos atrás, o cabeleireiro se reduziu somente a alisamento. Então, era um serviço extremamente mecânico, onde você não conseguia criar, você não fazia uma criação de cor diferente, você não fazia uma criação de corte diferente, era aqueles cabelos lisos, chapados, base reta, e se resumia simplesmente a isso. Porém, a área de cabelo, ela apesar de não ser dom, ela é uma área criativa, mas para a gente trabalhar a gente precisa de técnica. E para quem está assistindo, eu deixo essa primeira pergunta, que é: mechas e progressiva, é possível a gente ter um serviço dessa forma? O que vocês acham? Vocês acham que é possível construir uma cor legal com um cabelo que é progressivado? Pode responder, gente, não fiquem acanhados. Eu vou antecipar e vou dizer que são dois serviços que correm completamente contrários, né? Quando a gente vai fazer um serviço de descoloração para fazer mechas, e hoje
O meu maior faturamento dentro do salão é em atendimento de mechas e de alteração de design, corte. Ele é completamente inverso ao serviço de selagem ou alisamento. No caso de morena iluminada, talvez até dê certo. Vamos falar sobre isso, porque isso entra dentro de fundo de clareamento. Tá certo, Léo? Talvez dê certo, porém a gente tem que sempre pensar na saúde da fibra, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, progressiva. O que é um serviço de progressiva, de alisamento? Algumas clientes chegam no salão e me falam: João, eu fiz um serviço de Botox. Botox é progressiva. João, eu fiz um serviço de selagem. Também é progressiva. Fiz um serviço de cristalização ou próprio alisamento. Existem N nomes comerciais que podem ser aplicados da mesma forma que a progressiva. E ainda no mercado, pasmem, o maior ativo que é usado, falaria veneno, não ativo, é ainda o formol. E aí nós temos duas classes diferentes desse tipo de alisamentos da família de aldeído, tá? Aldeído é uma classe que é muito utilizado na indústria ou até mesmo nas áreas de hospitalar, até mesmo para exumar cadáver. Então, é muito utilizado nessas áreas, tá? O formaldeído ou o glutaraldeído foram largamente utilizados durante muito tempo no mercado para trazer um serviço de alisamento. Por quê? Como que isso funciona na fibra? E aí, vou um pouquinho aqui para o desenho, ok? Eu vou fazer só desenho porque a minha tela do celular, ela está virada para mim, então se eu inverter, o que eu escrever vai ficar flipado. Então eu vou fazer só desenho, tá? Tá dando para ver aí? Bom, vamos lá. A aula passada a gente viu um pouquinho como que era o desenho da fibra. Vou retomar ele aqui, ok? A fibra capilar, ela é constituída por proteína. A maior proteína é a queratina. E, para quem não conhece um pouquinho sobre proteína, a proteína ela é um aglomerado de aminoácidos, tá? Então eu preciso ter mais de 10, 20 aminoácidos ligados um ao outro para eu ter a formação de uma proteína. Então eu poderia imaginar um aminoácido, uma única unidade, tá? E quando eu tenho vários aminoácidos ligados, eu tenho aqui a formação de uma proteína. Vou colocar reticências porque essa cadeia poderia ser muito maior. E a fibra capilar, ela é justamente isso. Ela é um aglomerado de aminoácidos que formam proteínas. A maior proteína do cabelo é a queratina, e todo mundo conhece a queratina. Um dos maiores aminoácidos que nós temos no cabelo, em maior porcentagem, é a cisteína. Quanto maior porcentagem de cisteína eu tenho numa fibra capilar, eu tenho esse cabelo mais ondulado, cacheado, crespo. Então, os cabelos mais cacheados, ondulados, crespos, eles têm maior porcentagem do aminoácido cisteína. Tá? Isso é só a título de informação mesmo. Quando eu... Agora eu vou fazer um desenho aqui na cutícula, tá? Então eu tenho a fibra. Imagina que dentro dessa fibra eu tenho toda a minha proteína, a minha massa, tá? Lá dentro. E externamente eu tenho a cutícula, que é uma membrana transparente. E eu até comentei na última aula que por isso a gente consegue enxergar a cor de um cabelo, né? A gente consegue enxergar a cor de um cabelo natural, por exemplo, castanho, ruivo, loiro, justamente porque quando eu tenho incidência de luz aqui, você consegue enxergar diretamente o que está dentro da fibra, tá?
Isso por quê? Porque a cutícula do cabelo, ela é uma membrana transparente. Então, com a incidência de qualquer luz, a gente vai ver a cor real do cabelo. E quando esse cabelo é colorido também, por exemplo, ruivo, é porque eu oxidei alguns tipos de pigmento dentro dessa fibra, tirei pigmento muito escuro, coloquei mais pigmento vermelho, e aí eu consigo enxergar uma pigmentação mais avermelhada dessa fibra, tá? Nós temos as proteínas lá dentro, que é esse aglomerado de aminoácido. Na parte externa eu tenho a cutícula. As cutículas, para quem não entende sobre isso, o que elas são? A cutícula do cabelo são como se fossem escamas, tá? Então elas vão se encaixando uma atrás da outra como se fossem telhas. E conforme eu avanço numa escala de pH, isso através de produtos cosméticos, né? Por exemplo, deixa eu falar um produto que é um dilatador de cutícula. As próprias mechas, pó descolorante. Se eu tenho ali o pó mais oxidante, eu vou ter dilatação dessa cutícula. Então, a tendência que eu tenho dessa cutícula que ora estava fechada é ela abrir. Certo? Então, o que estava azul ali era a cutícula. Tá dando pra enxergar bem aí? Deixa eu aproximar mais. Talvez tenha melhorado um pouco. O que eu tenho ali em azul é a cutícula que estava fechada. Quando eu aplico o pó descolorante mais oxidante, eu tenho a abertura dessa cutícula. E para que eu tenho a abertura dessa cutícula no processo de descoloração? Lá dentro da fibra nós temos as proteínas, nós temos lipídios, que são materiais que são oleosos. A gente tem muito mais lipídio na parte externa da fibra do que na parte interna, mas a gente também tem água lá dentro da fibra. Então eu tenho uma junção de elementos que vão formar o cimento desse fio de cabelo, tá? E dentro da fibra eu também tenho os pigmentos naturais, que na aula passada eu falei que era eumelanina, fiomelanina e tricosiderina. Eumelanina, o pigmento mais escuro, fiomelanina e tricosiderina são os pigmentos avermelhados, amarelos, tá? Então, quando a gente vê um cabelo que ele é naturalmente loiro, ele tem pouco pigmento azul, eumelanina, e tem uma concentração muito alta de pigmento mais claros, tá? Então, ele tem uma concentração maior de pigmentos amarelos, por exemplo. No processo de descoloração, o que a gente quer fazer? A gente quer aplicar o produto nessa camada, né? Então, a gente mistura pó descolorante e oxidante. Quando eu aplico aqui nessa camada, essa cutícula ela começa a levantar aos poucos, ela se torna mais permeável, para que eu consiga pegar esse pigmento de lá de dentro da fibra, desfazer ele, e isso a gente dá o nome de oxidar, tá? O processo de oxidação final é quando eu desfaço completamente um grânulo de pigmento natural e, enfim, eu consiga praticamente retirar ele, tá? Então, em um cabelo escuro eu tenho muito pigmento lá dentro. Quando eu aplico pó descolorante, que é um persulfato de amônio, geralmente, mas a gente também tem pó descolorante que é persulfato de potássio, mais um oxidante, seja ele de 10, 20, 30, 40 volumes, eu vou ter cada vez mais a oxidação desses pigmentos naturais, consequentemente, um clareamento maior desse cabelo. Ok? E aí, agora, eu vou explicar como que é o processo de alisamento. Então, vamos lá. Tem uma fibra natural, virgem, aqui. O que eu tenho lá dentro? Lá dentro, proteína. A maior parte dessa proteína é queratina. A proteína queratina é formada por aminoácidos. O maior aminoácido que a gente encontra em maior porcentagem dentro do cabelo é a cisteína. E, externamente, eu tenho a cutícula. Ok? A cutícula de um cabelo natural, um cabelo mais saudável, um cabelo que é tratado, ela sempre vai estar mais fechada. Por quê?
Porque o pH do cabelo natural, ele gira em torno de 4,5 a 5,5. E a gente sabe que esse pH é um pH ácido. Então, quanto mais ácido o pH, mais vai ter a selagem dessa cutícula, e esse cabelo ele vai refletir mais brilho, ele vai dar mais ideia de hidratação e etc. Eu vou falar sobre o maior vilão de alisamento, que é justamente o formaldeído ou o glutaraldeído. São duas substâncias que elas entram em estado gasoso a partir de mais ou menos 20 graus Celsius. Então, só de você abrir um pote de produto que tenha esse tipo de ativo, ele já vai evaporar. Por isso, que quando você cheira um pote que tenha esse tipo de ativo, você vai ter ardência no olho, no nariz, enfim. E da onde que vem essa ardência? Essa ardência, ela vem própria da desidratação, tá? Esse gás, ele quer encontrar água, e quando ele encontra água, ele desidrata. Então, o profissional que está ali constantemente trabalhando com esse tipo de ativo, ele vai ter uma desidratação muito grande da retina, uma desidratação muito grande da mucosa. Mucosa, a gente fala dentro da nossa boca mesmo, ou no nariz, por isso que também arde, tá? Esses gases, quando evaporados completamente, e a evaporação completa dele acontece no processo de escovação, por isso que sai fumaça. Esses gases, eles são nocivos e carcinogênicos, ou seja, eles são cancerígenos, tá? Isso é comprovado cientificamente. A indústria, eles tentaram driblar durante um tempo a utilização do formaldeído no mercado, tá? Porque se a gente pegar a resolução da Anvisa, quantos por cento que é autorizado em utilização de cosméticos? É 0,2%. Isso equivale a 0,00002 ml de formaldeído por litro de produto. Ou seja, ele entraria como uma classe de conservante desse produto. E, inclusive, nos casos de esmaltes, o formaldeído é utilizado como conservante de forma legal. E qual é a porcentagem que as indústrias encontraram nessa época para ter um alisamento cada vez mais perfeito? Eles entravam com um percentual a partir de 15%. Então, imaginem, era 0,2% e a indústria começou a utilizar 15% até 20% dessa substância dentro dos cosméticos. Quando nós utilizamos esse percentual tão alto, imagina que você potencializa cada vez mais essa ação nociva. E aí o que o profissional fazia? Ele iniciava o trabalho com um shampoo anti-resíduo, o processo ainda é o mesmo, tanto para botox quanto para selagem, seja ele para uma progressiva à base dos aldeídos, ou então uma progressiva à base de carbocisteína, ou que a gente pode entender como mais orgânica, para falar a verdade, menos nocivo. Ele lavava o seu couro cabeludo com um shampoo anti-resíduo. O shampoo anti-resíduo, qual que era a função? Essa cutícula que estava aberta, ela vai abrir igual esse primeiro caso aqui. Por que ele vai abrir? Para que eu tenha uma penetração melhor desse produto dentro da fibra, tá? Depois que ele aplicava esse produto e iniciava pelo couro cabeludo, que é um crime, porque nós temos um pH próprio do couro cabeludo, a gente tem uma microbiota específica no couro cabeludo, e quando você entra com um produto muito ácido ou muito alcalino, a tendência é que o cliente sinta ardência no couro. Essa ardência, ela pode ser gerada a partir de uma reação alérgica. Então, vocês já devem ter ouvido que, inclusive, alguns clientes dentro dos salões de beleza no Brasil e no mundo já morreram em decorrência de uma ação alérgica, ou simplesmente porque esse pH ele não é equilibrado com o couro cabeludo da cliente. Então,
automaticamente a cliente vai sentir ardência, fora todos esses vapores que vão ser inspirados pelo profissional e pelo cliente também. Pelo cliente, é ruim? Mas o cliente vai estar fazendo um retoque de alisamento de quanto em quanto tempo? 3 meses? No máximo, uma cliente que ficava muito agoniada ali com o alisamento, com o crescimento de raiz, era 1 mês e meio, 2 meses, né? E o profissional, e eu vivi essa fase, era quando ele utilizava 3, 4, 5, até 6 clientes dentro do salão, às vezes o salão fechado. Agora imagine a saúde desse profissional. Eu posso contar uma experiência minha que quando acabava o meu trabalho, meu serviço, no final do dia, eu estava esgotado e todos os finais de semana eu estava com dor de garganta. Porque o cabeleireiro trabalha muito de terça a sábado. Eu inalava esse gás de terça a sexta muito, de sábado às vezes 2, 3 vezes mais, porque a gente costuma ter um número de atendimento maior de clientes nesse dia. E aí chegava sábado à noite, eu não conseguia respirar direito. Mas naquela época a gente só pensava muito na grana e não tinha estudos tão conclusivos para dizer o quanto era nocivo esse tipo de aldeído ser inalado, ok? Tá entrando mais gente aí, boa noite. Ok. O que esse produto aldeído quer fazer no cabelo, ao contrário do processo de mechas? Ele vai, primeiramente, lavar com shampoo anti-resíduo, essa cutícula vai abrir, eu vou abrir ela só de um lado porque eu quero usar o outro como um outro exemplo, tá? Abriu a cutícula ali daquele lado. Depois, eu vou ter a aplicação do produto, né? Esse produto, em média, ele ficava de 30 minutos a 1 hora em contato com o cabelo, já ali evaporando. E quando ele entrava na fibra, ele encontra a proteína, que é esse tipo de aglomerado de aminoácidos. E vou resumir de uma forma muito mais simplista, porque poderia complicar aqui na parte química, mas vou resumir de uma forma muito mais simplista. Os aldeídos eles são atraídos por bases nitrogenadas. E essas ligações entre os aminoácidos, elas são ligações peptídicas e nós temos, inclusive, nitrogênio ali, nessa composição. Então, o que ele quer fazer? Ele quer quebrar de uma forma muito desordenada isso para poder trazer um alisamento. Fora isso, qual que era a maior intenção do produto à base dos aldeídos, formaldeído ou glutalaldeído? Eu teria aqui uma superselagem dessa membrana que é a cutícula, então ela ia ficar muito mais selada, tá? A minha cliente fez esse serviço, deu 3 meses, vou fazer um crescimento aqui, 3 meses, ela vai e retoca a raiz. Vou fazer uma nova aplicação para vocês verem o que acontece. Vou reaplicar essa parte, só que a parte que já estava aplicada, eu teria que reaplicar, né? Porque apesar da cliente sentir que perde um pouco de alisamento com o tempo, o produto ele continua lá, tá? Ele já alterou a fibra, ele não retorna mais, é um processo irreversível. Não existe desprogressivação, como alguns profissionais acreditavam até pouco tempo atrás. O que existe é uma texturização para você ter um cabelo natural, mais cacheado ou ondulado, enfim, da sua forma natural. Mas desprogressivação não existe. E aí, nessa parte em que eu já tinha aplicado, eu teria uma reaplicação. E isso se torna um ciclo vicioso, porque a minha cliente ela vai voltar daqui 3 meses, certo? Quando ela voltar, ela vai fazer um retoque. O profissional vai puxar para o comprimento. Essa outra parte aqui que já estava sendo aplicada, o que acontece? Eu tenho uma super selagem, como se eu pegasse esse copo e
pintasse ele com um esmalte transparente, tá? Aí depois de 3, 4 meses eu pegasse o mesmo copo, não usasse uma acetona, deixasse lá esse resíduo e passasse novamente esse esmalte, essa base, novamente nesse copo, tá? Então, com o passar do tempo, você perde completamente a maleabilidade da fibra, ela se torna uma fibra mais enrijecida, você vai ter um cabelo muito mais sensibilizado, porque o que está acontecendo lá dentro? Você tem a quebra dessas proteínas, então em algum momento você vai ter falha dessa proteína, você vai ter, imagina uma parede, e essa parede eu vou com uma marreta e faço um buraco. É isso que você faz dentro do cimento capilar. Você simplesmente retira parte daquela estrutura que era natural do fio. Ok? Resultados. Um cabelo sem movimento, um cabelo liso, porém sem movimento. É um cabelo que vai ter brilho, porém não é um brilho saudável. Vou retornar aqui, fazer um outro desenho, para vocês entenderem por que não é um brilho saudável. Eu tenho essa selagem externa. Aqui já é um cabelo que foi aplicado esse tipo de alisamento. Peraí que surgiu uma pergunta aqui. Por isso é tão importante fazer teste de mecha, né, João? Porque tem cliente que não conta sobre as progressivas que já fez e numa dessas podemos ter corte químico. Exatamente. Por isso que é interessante ter o teste de mecha e, inclusive, o teste de mechas ele é um indicativo se esse cabelo está apto para passar pelo processo de mechas ou não, né? E aí agora a gente vai entender o porquê que deve ser feito o teste de mecha em todo tipo de cabelo. E tem aquelas clientes que... Tem cliente que realmente mente, porque ela não conhece do conceito total do que realmente é a fibra capilar. E tem aquela cliente que faz um botox e acha que o botox é uma outra base, um outro tipo de ativo, e é um alisamento, uma massa de hidratação que também tem um aldeído ali dentro e vai trazer essa selagem e com o passar do tempo vai deixar nas reaplicações, nas novas aplicações, vai deixar esse cabelo muito mais selado. Eu tinha os aminoácidos lá dentro, é um exemplo daquela parede que eu falei, ok? Aí fiz uma aplicação, vou fazer em vermelho aqui. Esse vermelho é uma parte deficiente dessa massa de proteína que eu teria no fio. Eu vou removendo ela até que eu tenho uma região inteira sem essa massa capilar. A cutícula, que é essa parte externa, ela vai perdendo um pouquinho dessa selagem. E quando ela perde essa selagem, o que vai acontecer? O rompimento dessa fibra. Porque eu sempre falo que a progressiva, ou qualquer alisamento, ela é uma maçã do amor. Você olha o cabelo, por fora, ela está incrível. Porém, quando você vai fazer um processo de descoloração, você vê o quanto que esse cabelo está prejudicado, ele está sem proteína, ele não tem aminoácidos suficientes para sustentar uma estrutura natural do fio. E por fora o brilho está incrível, né? E cliente quer ver brilho, mas não sabe que ela precisa ter um tratamento muito intenso dentro da fibra para manter um cabelo saudável, sobretudo num processo de mechas, ok? Olha agora como esses dois tipos de serviços são completamente diferentes. Um serviço, que é o serviço de mechas, eu estou aplicando pó descolorante e oxigenada para abrir a cutícula, para retirar pigmento, e em um outro serviço eu estou aplicando uma base com ativo de aldeído ou qualquer outro ativo alisante que quer selar essa fibra. Então, um abre e o outro sela, tá? Sendo que no processo de mechas, quando você abre, a sua maior intenção é retirar pigmentos naturais para que você tenha um fundo de clareamento maior, né? Então, se você vamos pegar um exemplo de um cabelo castanho,
né, um castanho médio, um número 5.0, ele vai paulatinamente avançando ali de 5, 6 loiro escuro, 7 loiro médio, assim por diante. 8, um loiro claro, 9, um loiro mais claro. E conforme ele vai retirando essa parte desses pigmentos naturais, você também vai degradando proteína. Não existe um processo de descoloração em que você não tenha também isso aqui acontecendo, ó. Tá? Não existe nenhum tipo de processo de mechas que você não tenha um ressecamento ou um empobrecimento proteico dentro da fibra por falta de aminoácido, por retirada desses aminoácidos. Então, cada vez mais que você retira aminoácido, no final do processo, eu não deveria fazer isso aqui, porque eu ia selar uma fibra que já está sem a massa de sustentação natural ali, tá? Então, passo 1, desvendando isso aqui. Em um processo de mechas, o que é necessário, sem sombra de dúvida, é uma reconstrução. O que é uma reconstrução? A reconstrução é um processo em que a gente vai fazer uma nutrição, você vai repor óleo, você vai repor lipídio dentro dessa fibra e externamente dela, você vai repor aminoácidos para repor esse cimento que foi degradado anteriormente, para conseguir fechar ali uma cadeia de proteína e que esse cabelo não fique sensibilizado. Quando um cabelo ele está elástico, imaginar que eu tenho isso aqui num fio de cabelo. Quando um cabelo ele está extremamente elástico, isso é um indicativo de que está faltando massa, né? E conforme eu molho esse cabelo, eu tenho um estado elástico muito maior, porque a molécula da água ela vai se ligar ali em várias partes, em várias moléculas desse cabelo e vai fazer com que ele fique muito mais flexível. Então, um dos riscos de uma cliente que faz mechas, da sua cliente aí que faz mechas, lavar esse cabelo em casa sem nenhum tipo de tratamento, é no processo de lavagem, ela não saber corretamente desembaraçar, que é um processo hiper simples, né, que a gente faz no salão, os coloristas fazem no dia a dia, e quebrar esse fio por falta de aminoácido. Então, a cliente fez mechas, o que deve ser feito logo após um processo de mechas é uma reconstrução para reposição de aminoácidos e proteínas dentro dessa fibra, ok? Dando outro exemplo, o que a gente pode pensar é que você mandou o carro para o mecânico e o mecânico te devolveu esse carro sem a roda. Então, é um carro que você não vai conseguir fazer nada. Esse é um cabelo de mechas, que passou pelo processo de mechas e está deficiente em proteína. A cliente ela vai pentear e esse cabelo vai quebrar. Então, é obrigatório que o profissional faça um processo de reconstrução. O cliente ele não tem que saber nada, né? Porque quando você vai ao médico, você está com um problema e você não estudou medicina. Você vai lá para pegar a sua receita, tomar o seu remédio e isso resolver o seu problema. Quando uma cliente vai num salão, não é uma opção ou não dela fazer sim ou não a progressiva, como um tratamento, um serviço a mais, tá? Isso deve ser feito em pacote. O processo de descoloração, o processo de mechas, deve ser seguido de um processo de nutrição, de um processo de reconstrução. Se ela sair do salão sem esse processo de reconstrução, é igual você mandou o seu carro pro mecânico e ele tirou a roda e te devolveu o carro. Esse cabelo está deficiente e ele com certeza vai quebrar, tá? E neste processo aqui, que é completamente contraditório, eu tenho degradação de proteína, eu tenho degradação dos aminoácidos naturais, uma silagem mega blaster forte ali, que está simulando que esse cabelo está tratado, porém ele não está, tá? E eu ainda tenho mais um fator, que é o último fator, que é a temperatura. Imagina o seguinte, você fez mechas na sua cliente.
Em seguida, ao invés de um processo de reconstrução, você aplica uma progressiva à base de aldeído ou qualquer outra base. Eu sempre falo isso porque isso também vai acontecer para as orgânicas, tá? O aldeído é a pior classe. E aí, as outras, a gente consegue trabalhar, porque tem cliente que não abre mão de alisamento, e eu sei que isso pode impactar no seu faturamento, porém, não é o mais indicado. E daqui a pouco a gente vai falar o que é mais indicado e qual é o compromisso de cada tipo de serviço. Eu tenho um processo de descoloração, em seguida eu tenho um processo de silagem, e junto desse processo de silagem você tem uma temperatura a 200 graus, que também é hiper prejudicial. Tá vendo como esses três fatores, só o primeiro fator, que é o processo de mechas, eu já retirei pigmento, e junto desse pigmento eu degradei proteína mesmo sem querer. O segundo passo, eu apliquei um produto que ele é ácido, por isso que ele vai dar essa impressão de selagem, né? De mais brilho de um cabelo tratado, só que eu estou aplicando um produto que ele também vai desfazer algumas cadeias naturais do fio, o que vai originar dentro do fio um estado prejudicial da fibra. E por terceiro, eu terminei esse serviço pranchando o cabelo. Então, esse ciclo é o ciclo da morte. É o ciclo de quebra, com certeza. É um ciclo de ressecamento total dessa fibra. Sem contar que, quando você fez o processo de mechas, você fez um cabelo loiro e logo em seguida você fez esse processo de alisamento, você obrigatoriamente tem um desbotamento do fundo que você chegou, você vai alaranjar esse cabelo e ele não vai ficar um cabelo na cor que você quer, tá? Por isso, se dentro do seu salão tem profissionais fazendo isso, ou você mesmo está fazendo isso, pare agora, porque o seu compromisso não está sendo com a cor, o seu compromisso está sendo com o alisamento, tá? O compromisso da cor dentro de um salão, o compromisso de um colorista é preservar a cor. O compromisso do colorista não é o alisamento. É algo muito específico. Se você foi um profissional, ou se você é um profissional que fez esse tipo de serviço, você deve parar agora, tá? E se você encontrou esse profissional, você corre, porque ele não está entendendo nada desses processos que ele está fazendo dentro do seu cabelo, ok? Deixa eu virar esse aqui. Então vamos lá. A gente já entendeu que no processo de mechas nós temos que fazer uma reconstrução. Em um processo de alisamento, o ideal não é que você faça uma descoloração. São pontos completamente contrários e eles não devem ser seguidos dessa forma. João, mas a minha cliente, ela tem o cabelo loiro, ela veio fazer retoque de mechas e não tem santo que faça eu não fazer um alisamento. Eu estou trabalhando com um produto orgânico e hoje a gente tem alisamento mais orgânico, não completamente orgânico, né? Porém, menos prejudicial à fibra e também que não vai te matar com o passar do tempo, não vai liberar gases tão nocivos quanto os aldeídos. E essa cliente não abriu mão. O que você deve fazer? Existem duas formas para você atender essa cliente, só que das duas você vai ter um contraponto. Se você fizer as mechas primeiro e depois for fazer o alisamento, e isso não deve ser feito no mesmo dia, você vai ter uma oxidação da cor que você montou, tá? Então, se você... Vamos falar de uma forma mais prática dentro do salão. Se você chegou numa base 9, você tonalizou esse cabelo 973, tá? O que você tem, a ideia desse cabelo, é um pouquinho doce de leite, você tem marrom, você tem um pouquinho de dourado, dependendo da marca, essa numeração, né? A marca que eu trabalho hoje, ela trabalha mais com essa numeração. Você
praticamente matou esse serviço, tá? Por quê? Você montou aquela cor hiper bonita, tonalizou, a hora que você pranchou esse cabelo a 200, 230 graus Celsius, a sua cor foi para o espaço. Tem um detalhe no processo de colorimetria, no processo de mechas, quando a gente tonaliza um cabelo, que existe um tempo específico para ancoragem desse pigmento na fibra. Se você está usando tonalizante, óbvio que é isso, dentro desse processo de mechas, o tonalizante ele não penetra completamente na fibra. Ele fica entre a cutícula e um pouquinho, se ela for semi-permanente, dentro ali, passando a próxima membrana, né? Que seria o córtex. Então ele fica entre cutícula e córtex. Você precisa deixar esse cabelo descansar pelo menos 48 horas antes de lavar, tá? Se você lava esse cabelo com shampoo, você já está perdendo uma porcentagem desses pigmentos sintéticos colocados ali para embelezar ainda mais esse serviço, né? E quando você coloca esse tipo de pigmento, 973, ou você está trabalhando numa base mais dourada, eu não vou nem falar de acinzentado, porque você encostou ali, esse pigmento já vai embora dependendo da qualidade de tonalizante que está sendo usado. Mas é óbvio e é muito claro que em qualquer processo de alisamento, a hora que você encostar a prancha, ele vai cair para um tom dourado, para um tom alaranjado, que são coisas que você não quer, tá? Então, fez o processo de mechas, faça a tonalização, faça a neutralização, se precisar também desse tipo de pigmento, algo que você não queira, por exemplo, um pigmento dourado que você quer neutralizar, e aí pela estrela de Ozod você sabe o que neutralizar. Hoje não é dia de falar disso, mas a gente vai falar isso outro dia, que é uma outra aula. Deixa esse cabelo descansar pelo menos 48 horas para ele ancorar o pigmento bem entre cutícula e córtex dessa fibra. Passado 48 horas, aí sim você pode lavar, a sua cliente pode lavar esse cabelo em casa. E claro que depois do processo de mechas você fez um processo de tratamento, você fez um processo de reconstrução para reconstruir essa fibra. Baurak, tá aí. Tudo bom, Ego? Obrigado. Segundo ponto. Se você faz um processo de progressiva e depois utiliza um processo de descoloração, também é um contraponto. Você fez uma selagem, essa selagem, ela aparentemente tá ali um cabelo bonito, tá um cabelo saudável, mas você degradou o aminoácido, não teve como. Você desorganizou, você deixou essa fibra de uma forma bagunçada, de uma forma caótica, e depois você quer retirar pigmento, que é um processo um pouquinho mais agressivo quanto à abertura da fibra, por estar trabalhando num pH mais ácido, num pH mais alcalino, por retirar pigmento e por retirar também alguns tipos de proteína, esse cabelo vai ficar sensibilizado. Se eu puder te dar uma dica, que seria essencial, fez mechas, não fez progressiva não faz mechas. Se a sua cliente precisa não abrir mão, e isso depende do seu faturamento, para você seguir aí no seu dia a dia do salão, então é preferível que você faça as mechas, aguarde pelo menos 48 horas de ancoragem dessa fibra e depois faça um processo de alisamento com uma temperatura mais baixa, porque o seu foco é a coloração, e saiba que você vai ter uma oxidação desse pigmento que você colocou na fibra, então ele vai cair para um dourado, ele vai cair para um cabelo alaranjado, tá? Ou você tem a opção de fazer o processo de alisamento e depois de uma semaninha pode entrar ali no processo de descoloração. Mas, nesse segundo caso, a gente tem um outro problema. Tem a minha fibra, repetindo tudo que a gente falou até agora. A fibra, que tem proteína, a proteína que é formada por aminoácidos. Entrei com um alisamento, minha cliente foi, empacotou essa fibra.
nesse empacotamento. Isso não é uma forma exata quando você faz esse empacotamento da fibra. Então, vai ter pontos. Vou criar algumas faixas para que vocês entendam. Vai ter alguns pontos que eu vou ter mais empacotamento da fibra, outros pontos menos, outros pontos mais. E o que acontece no processo que foi feito alisamento e depois descoloração? Onde eu tive um maior empacotamento, ou seja, onde essa silagem está mais forte, está mais abrangente, eu vou demandar mais tempo e vou demandar também um processo até um pouquinho mais agressivo nessa fibra para retirar esse pigmento, concorda? Porque eu tenho uma silagem maior. Então, nessa parte dessa mecha, eu vou ter uma descoloração menor. Tá? Eu tenho um empacotamento maior dessa parte da fibra, consequentemente, o meu produto descolorante vai demorar mais tempo para agir, e esse cabelo que eu queria numa altura de 9, ele pode ser uma altura de um 8, uma altura de 7, vou colocar um 8 aqui, tá? Aqui, onde eu tenho um empacotamento menor, para eu fazer a retirada desses pigmentos dentro, se eu tenho uma parede que está selando menos e eu apliquei um produto alcalino, ele vai descolorir mais. Certo? Então, nesse ponto da fibra, eu vou ter uma descoloração melhor, né? Ele vai abrir mais altura de tom. Então, aqui eu teria uma altura 9. Ok? Para vocês deve estar invertido. Deixa eu tentar fazer aqui. Aqui eu teria uma altura 9, ok? E aqui novamente, onde eu tenho um empacotamento maior, vou deixar isso até maior, para vocês verem o quanto pode ser prejudicial. Eu vou ter novamente um processo de descoloração menor, e aí eu posso chegar no fundo de clareamento 7. Agora imagine uma mecha inteira com uma altura de fundo de clareamento 8, outra com fundo 9 e outra com fundo 7. O que você faz? Como você faz para corrigir esse tipo de cabelo? E o pior, ele tem uma mancha bem no meio. Você consegue resolver? Consegue, mas você teria que tonalizar ele numa base todo de 7 para você fechar, tá? Então você teria que fazer um fechamento dessa cor para ele deixar uma cor mais uniforme. E aí, uma das pessoas falaram aí, que foi o Léo, que seria chegar na altura de um moreno iluminado. A gente tem moreno iluminado ali na casa dos 6, 7, até 8, dependendo da pigmentação. A gente já começa a entrar mais para um doce de leite, para um canela, ok? Deu para entender tudo isso que a gente falou? São dois processos completamente contrários. Mechas e progressiva não combina em ponto nenhum e nunca. Se a sua cliente for fazer um processo e outro, saiba que você vai perder no processo de descoloração. Então, você como colorista vai se prejudicar, porque enquanto a cliente está dentro do salão, o cabelo dela é seu. Depois que ela foi para fora do salão, o cabelo dela já não é seu mais. O cabelo dela já é do mercado. E aí, quando esse cabelo vai para o mercado e alguém na rua vê, ou alguém vai pegar a referência, e esse cabelo está manchado, é o seu nome que está comprometido como colorista. Ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado por hoje. Sexta-feira eu vou fazer mais uma live. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. As dúvidas de vocês me ajudam muito, me ajudam demais, para que eu possa fazer cada vez mais conteúdo de valor, tá? Então podem mandar dúvidas inbox, pode mandar dúvida durante a live, por mais que eu não consiga ler tudo ao mesmo tempo, né? Porque estou pensando e falando, e aí não consigo responder tudo ao mesmo tempo, mas isso me ajuda demais para essa produção de conteúdo aí para os profissionais que têm dúvida, ou clientes também que querem acompanhar essas lives para poder entender um pouquinho mais sobre cabelo, e isso me ajuda muito. Lá no meu Instagram tem um link na bio. Se você clicar lá no link da bio, tem
canal do YouTube. Então você clica, pode ir lá no canal do YouTube e se inscrever. Quando você se inscreve, eu deixo todas as lives salvas lá. Ou então você pode entrar para o grupo do Telegram, que aí a gente tem algumas discussões também de todo esse treinamento, ok? Muito obrigado por hoje. Vejo vocês na sexta e o conteúdo vai ser incrível também que eu estou preparando, ok? Então é isso. Progressiva não combina com mechas e mechas não combinam com progressiva. Ou você assume seu compromisso com a colorimetria para se tornar um bom colorista, ou você assume o seu compromisso, que é um compromisso mecânico, com o alisamento, tá? E se você assumiu o seu compromisso com o alisamento, você dificilmente vai conseguir criar cor nesse cabelo e até criar algum tipo de corte, porque você vai perder maleabilidade. Cabeleireiro não deve ser engessado, e eu tenho certeza que você não quer morrer aí sem criar os cabelos dos seus clientes com as técnicas que você aprendeu, ok? Gente, é isso. Grande beijo, até sexta.